não queria ser uma Ana a mais. Ela não queria dividir os méritos literários dela, que ela não tinha ainda, com ninguém. E então ela procurou um nome para seu pseudônimo. Então diz ela que achou Cora, não tinha nenhuma Cora em Goiás, na cidade de Goiás. E não ficou satisfeita. Aí achou Coralina e gostou do nome Cora Coralina. Quando eu comecei a escrever, com muita vaidade e muita ignorância, nesta cidade havia muita Ana. Santana é a padroeira daqui. E quando nascia uma menina numa casa, davam-lhe logo o nome de Ana. Nascia outra, era Ana. De modo que a cidade era cheia de Ana, Aninha, Anica, Nikita, Niquinha, Nicota, Doca, Doquinha, Doquita. Tudo isso era Ana. Você ia procurar saber, era Ana. Agora, Coralina é mais fácil. Se fosse Ana, tinha que perguntar, mas qual é essa Ana? Essa Ana é aquela e tal, filha de fulana. E agora Coralina é uma só. Meu pai é nordestino, minha mãe goiana. Eu fiquei repartida no meio. Da parte de minha mãe, sou mulher goiana, descendente de portugueses. Da parte de meu pai, sou mulher nordestina e um pouco cangaceira. Daí lampião na parede da minha casa e mais o padrinho Cícero. Você começa a juntar uma doceira com uma exímia cozinheira, uma poetisa brilhante, uma mulher, você está entendendo, que trabalhou no Cabo da Enxada. Ela é uma fonte de inspiração, né? Cora foi a mulher que projetou Goiás para o mundo. Muita gente também levava para ela originais, pretendia editar algum livro e levava para ela dar a opinião, o que ela achava, o que não achava. Jovens, né? Jovem gosta muito de escrever poesia, né? E ela falava direitinho, ou incentivava, ou fazia o coitado desistir de uma vez. A minha mãe ainda estava viva, ela esteve uma ocasião recebendo uma homenagem no Rio de Janeiro, e uma pessoa deu um livro para Drummond. E ele, então, ficou muito impressionado com o livro. Tanto que escreveu para minha mãe, depois mandou essa carta para Goiás, elogiando e falando que ela é a pessoa mais importante do estado, mais que o governador, mais que os juízes. É uma carta muito bonita. Ele fez um artigo falando sobre minha mãe. Ele publicou no Brasil inteiro. Aí, então, é que realmente Cora Coralina se tornou bastante conhecida. E depois, com a editora tendo os seus representantes de venda em todo lugar, aí a coisa foi uma maravilha, né? Hoje se vende muito bem Cora Coralina.
No momento que ela começa a escrever e ser conhecida ali no ambiente ali da cidade, foi uma coisa triste, a Fabiane cortando toda a iniciativa dela. E ela continuando a escrever, porque aquilo, ela dizia que ela nunca procurou a poesia. A poesia já estava dentro dela quando ela nasceu. Foi muito difícil para mim, que só tive uma escola primária. Fui tomar conhecimento de uma gramática quando meus filhos foram fazer ginásio, que trouxeram uma gramática em casa, aí eu peguei, abri, folhei e li, e cheguei à conclusão, se eu tivesse de escrever pela gramática, não escreveria coisa nenhuma, e desisti da gramática. Ela escrevia em qualquer lugar, a qualquer hora. E também à noite, ela ia deitar, perto da cama dela tinha o criado mudo, e tinha sempre uma vela no castiçal, um caderno e um lápis. Porque a casa tinha luz elétrica, mas a tomada para acender e apagar era longe. Então ela já lia, acordava, lembrava uma coisa, ela imediatamente acendia a vela, né, punha o caderno no colo e ali escrevia o que estava passando na cabeça dela. Quer dizer que não tinha hora, não tinha lugar, não tinha nada. E no dia seguinte ela melhorava, ela via o que tinha escrito, melhorava ou esquecia. Como é que uma mulher que com 2 anos só de ensino primário conseguiu fazer uma literatura na época perfeitamente dentro dos postulados do modernismo de 22? Como que ela conseguiu poemas onde ela tem muitas eudades, muitos eus, muito integrada à terra, muito vinculada à alquimia, aos elementos naturais, fogo, água, pedra. Quando ela morreu, a gente achou papel dela escrito na gaveta da cozinha, no meio dos jornais, porque às vezes ela punha dentro do jornal e no fim o jornal ela punha lá num canto e esquecia. E assim ia. Ela lia tudo. Ela era uma leitora grande de Kardec e ela não era espírita. Ela fazia doces para vender, porque ela tinha uma casa, a casa que ela herdou da mãe, do pai, mais da mãe, que ela nem conheceu o pai. Ela tinha que comprar umas partes, porque a casa pertencia a 4, ela era em 4. Então ela começou a fazer doce para juntar dinheiro, para poder, na hora do leilão, como aconteceu, ela comprou a parte dos sobrinhos. Com isso, então, na cidade de Goiás, conhecia aquela velhinha que fazia doce. Mora lá na Casa da Ponte. É a velhinha que faz doce. Eu morava aqui na frente, atravessando a ponte. Então, a primeira lembrança que eu tenho da Cora era colocando os doces nas janelas, para o lado do Rio Vermelho. Como eram glacerados, eles tinham que secar. Então a primeira lembrança que eu tenho da Cora era dela colocando os doces na janela para tomar sol, para corar. Isso era muito interessante. Minha mãe foi uma pessoa muito aberta para o conhecimento, aberta para o mundo. Sempre acreditou nos jovens, sempre acreditou no mundo melhor.